Bom dia. Hoje nós vamos falar a respeito de visão, né? O Senhor deseja que nós estejamos com a nossa visão apurada, nossos ouvidos também. E Ele convida um profeta que não era profeta, que o Senhor tira dos seus afazeres para poder estar profetizando ao povo de Israel, ao povo de Judá. E o Senhor mostra a ele algumas visões. E o profeta, ele tem que tomar uma atitude, né? Ele toma uma atitude quando ele vê aquelas visões que o Senhor mostra, e essa é a atitude que nós também devemos ver, e nós vamos aprender com o profeta neste dia. Amós, né, que não era profeta, mas Deus o chamou, o que diz que o Senhor usa quem ele quer. O Senhor usa o engenheiro, o Senhor usa a doméstica, o Senhor usa o faxineiro, o Senhor usa o presidente, o Senhor usa o governador, o prefeito, quem ele quer, ele usa. Ele usou a boca de Nabucodonosor para falar do Senhor, para dizer para a nação que Deus realmente era um Deus verdadeiro e que se devia confiar nele. Então, quando o Senhor, né, desde claro, né, a gente tem que ter um compromisso com ele, mas ele disse que se aqueles que têm compromisso com ele não falar, as pedras vão falar. Nós temos visto, né, ao longo da caminhada com Cristo, algumas pedras falando, e o Senhor fala sim. Então, Amós 7, o Senhor diz assim para Amós: o Senhor Deus assim me fez ver. Ele formava gafanhotos no princípio do rebento e da erva seróide. E eis que era erva seróide depois das ceifas do rei. Tendo eles comido completamente a erva da terra, eu disse: Senhor Deus, perdoa. Como se levantará agora Jacó? Ele é tão pequeno. O Senhor pega e mostra para Amós, ali em visão, os gafanhotos comendo a ceifa toda, né? Por causa de quê? Né? O juízo de Deus veio por causa do pecado desse povo. Esse povo era Jeroboão II, o rei, e eles estavam ricos, afortunados, e esqueceram-se do Senhor, viraram as costas para o Senhor e também para aqueles que eram pobres, para aqueles que não tinham condições, eles não se importavam mais. E Deus mostra ali em visão para Amós que ele ia destruir, ele iria mandar o juízo dele. Nós temos que tomar o cuidado de quando a nossa situação, tanto financeira e seja outra situação, né, mudança de trabalho, e para que a gente não venha se orgulhar tanto a ponto de esquecer-se do Senhor, a ponto de virar as costas para o Senhor e fazer aquilo que Ele nos deu como bênção, como maldição. Transformar a bênção do Senhor em maldição, porque quando nós nos afastamos do Senhor, nós seremos amaldiçoados, porque a proteção, a mão do Altíssimo é sobre nós, mas ele disse para o rei Asa: ó, eu vou estar com você enquanto você está comigo. Mas se você me deixar, porque quando nós deixamos ao Senhor, quando viramos as costas para o Senhor, a gente está dizendo: eu não preciso mais da sua proteção, não quero mais, não quero mais. Então, que nós possamos ter essa consciência nesta manhã de que nada vale a pena nós virarmos as costas para deixar ao Senhor, né? Nada vale a pena, nada. O Senhor, ele deve estar ocupando o primeiro lugar em nossos corações. Às vezes, a pessoa, quando ela é muito pobre e muda de vida, pode ocorrer esse risco. E aquele que já nasceu rico, ele também acha que ele não precisa do Senhor. Eu não preciso do Senhor, eu tenho tudo.
tudo que eu quero agora, eu posso ter. Mas a palavra de Deus diz, né? Falta-te uma coisa. Sempre, se nós ainda não recebemos Jesus como nosso Salvador e Senhor das nossas vidas, vai faltar uma coisa. Vai faltar. Então, ele prossegue dizendo, aí Amós vai, o Senhor mostra aquela visão, e Amós ora. Olha que o profeta, ele tem que estar atento, ele tem que estar com seus ouvidos abertos e os seus olhos também, tanto para o que ele ouve, porque às vezes você não está vendo, mas você está longe, mas você ouve alguma coisa. Opa, peraí, deixa eu ver que assunto é esse, o que está sendo dito ali naquela conversa. O profeta tem que estar atento, e o profeta tem que estar vendo o que está acontecendo. Para quê? Para orar, para clamar. Amós, quando ele viu a destruição que seria com aqueles gafanhotos, ele vai e ele pede a Deus, ele intercede para que aquilo seja mudado. E ele ora e o Senhor ouve. Olha o que aconteceu no 3. Então, o Senhor se arrependeu disso. Olha que bênção! Na mesma hora, né, da oração, e o Senhor se arrependeu disso. Não acontecerá, disse o Senhor. Olha que privilégio, né? De o Senhor mostrar a pessoa orar e mudar aquela situação. Ainda não tinha acontecido, mas o Senhor mostra antes. Ele mesmo vai dizer que o Senhor não fará nada sem antes revelar aos seus escolhidos. O Senhor não faz. Então, por isso que os escolhidos do Senhor têm que estar em alerta. Os escolhidos do Senhor não podem ficar disperso, não pode ficar desatento, tem que estar ali atento. Então, prossegue. Assim me mostrou o Senhor Deus. O Senhor Deus ordenava que, por meio do fogo, se decidisse o pleito. O fogo consumiu o grande abismo e também queria consumir a terra. Agora, a destruição seria através do fogo. Do fogo. Iria consumir o abismo e também a terra. E também a terra. Então eu disse, Senhor Deus, cessa, peço-te, como se levantará Jacó? Ele é tão pequeno. Ele usa esse termo Jacó porque era a família, né? Ali representando Judá, representando Israel. Então, mais uma vez, ele intercede. Senhor, queria mandar o juízo ali por causa do fogo, por causa da rebelião daquele povo. E Amós, ele se coloca, né, como um intercessor. E, mais uma vez, ele ora para que aquilo não venha acontecer, para que aquilo não venha ocorrer. E na mesma hora, o Senhor ouve Amós, na mesma hora o Senhor ouve. Então, eu disse, ele ora, então o Senhor se arrependeu disso, e nem isso acontecerá, disse o Senhor. Mais uma vez, Amós ora, e Amós aqui está aparecendo, né, Abraão, intercedendo lá por Sodoma e Gomorra. Então, assim, Amós vai e o Senhor ali pede, né, o Senhor se arrepende daquele mal, porque o nosso Deus, o que ele deseja é que nós vamos até a ele, que nós devemos ir até a ele e arrazoemos, como ele chama lá em Isaías, vem razoar comigo, vem conversar comigo, eu quero que você converse comigo, eu quero que você coloque diante de mim a situação que você está passando. Coloca diante de mim, não tenha vergonha, não, se expõe,
A gente, às vezes, se expõe para tanta coisa, mas não quer se expor para o Senhor. Não quer levar ao Senhor aquela situação que entristece, aquela situação que angustia, aquela situação que traz vergonha e dor. Por isso que o Senhor Jesus perguntou para os seus discípulos: por que sois tão tímidos? Por que vocês são tímidos? Jesus estava querendo dizer: por que vocês não abrem a boca? Por que vocês não falam comigo? Por que vocês não me pedem alguma coisa? Vocês ainda me pediram, eu estou indo para o meu pai, vocês não me pedem nada. E às vezes nós somos assim. Nós achamos que vamos incomodar o Senhor, nós achamos que Ele é tão grande que não vai dar atenção àquilo que nós estamos pedindo ou falando com Ele. Pelo contrário, o Senhor, Ele é grande sim, mas Ele se curva para ver e para ouvir aqueles que o buscam, aqueles que desejam estar com Ele. E o Senhor Jesus, ele fala lá em Lucas 18, né, a viúva, né, a mulher, o juiz iníquo e a viúva. Ele diz para que, naquela parábola, que a gente não devia deixar de orar, nem esmorecer, ainda que você não está recebendo ou ainda não recebeu aquilo que o Senhor, aquilo que você pediu para o Senhor, não esmoreça, não desfaleça, não deixa para lá. Continua insistindo como aquela mulher insistia com o juiz. Todos os dias ela falava com aquele juiz. E Deus, ele é o nosso juiz. Amós, ele estava certíssimo, porque o juízo, ele vem de Deus, mas também a misericórdia também vem de Deus. O amor, a graça, a salvação também vem de Deus. Então, nós não podemos deixar de clamar, nós não podemos deixar de buscar ao Senhor, em tempo algum, por situação alguma, ou por alguém. A gente precisa, né? O louvor diz: quem pode calar a voz de um adorador? Quem pode calar a nossa voz? Só nós mesmos. Só nós mesmos. Porque o Senhor, ele é onisciente, ele é onipresente, ele é onipotente. E até os nossos pensamentos ele ouve. Talvez a gente possa estar proibido de falar, eu não posso falar, mas ele vai estar te ouvindo. Ele vai estar te ouvindo mentalmente. Quando você pensar, ele vai estar ali ouvindo. E o Senhor diz isso, né? Ainda nem saiu a boca, eu já estou te ouvindo. Esse é o Deus que nós servimos e este é o Deus que nós adoramos. Amós conhecia bem o nosso Deus e que nós também possamos conhecê-lo bem, buscar. E no Jeremias 29, 12 diz assim: então você vai me clamar e vir a mim, e eu vou ouvi-lo. Olha aí, você vai me clamar, mas também você vai vir a mim, e eu vou te ouvir. Porque, então, é necessário que nós nos achegamos para o Senhor. Deus, ele não quer que nós venhamos ficar distante dele, né? Então, o Senhor vai e responde. No 6, o Senhor vai e responde. Então, o Senhor se arrependeu disso, e nem isso acontecerá, disse o Senhor Deus. Mostrou-me também assim o Senhor, que estava sobre um muro, levantado conforme um prumo, e tinha um prumo em sua mão. E o Senhor me perguntou: que vês tu? Olha aí, o Senhor sempre dialogando com ele. Que vês tu, Amós? E eu respondi: um prumo. Então disse o Senhor: eis que eu porei o prumo no meio do meu povo Israel, e nunca mais passarei por ele. Os altos de Isaque serão assolados e destruídos. Os santuários de Israel, eu me levantarei
com a espada contra a dinastia de Jeroboão. O Senhor aqui está dizendo, o Senhor estava com o prumo na mão, mostrando, prumo significa, né, que o prumo ele serve para a parede, e ele coloca, hoje o prumo agora é eletrônico, tá? Você bota, é digital agora, os obreiros mais modernos usam um prumo digital, que coloca, já diz ali como é que está. Outros ainda usam aquele prumo. Não sei se vocês conhecem o que é prumo. Né? Uma corda, na ponta das duas cordas tem um peso. E ali era para ver se a parede ela estava certa ou se ela estava torta. Porque a parede torta, ela vai ruir, ela vai, né, vir abaixo. E assim somos nós. A nossa parede, a nossa vida tem que estar de comum acordo com a palavra de Deus, tem que estar alinhada com o Senhor. A palavra de Deus é esse prumo, que quando nós lemos, ela nos apruma, ela nos confronta, ela fala conosco. Então, ainda hoje, existe o prumo, que é a palavra de Deus, né, trazendo para os nossos dias, é o confronto da palavra. É a palavra que vai mostrar para nós se estamos errados ou não, se estamos certos, se estamos obedecendo ao Senhor. Por isso que nós temos que ter atenção quando lemos a palavra de Deus, porque não é só para pregar, é Deus falando conosco. É o Espírito de Deus nos dando orientação, nos dando a direção que nós devemos seguir. É pela palavra que nós somos guiados. Amém? E Deus estava mostrando ali a Amós, ali através do prumo, que Deus diz para eles, está tudo errado, como eles estavam fora, né, idolatria, abandonaram Deus, deixaram o Senhor por tudo. Então, o Senhor estava dizendo para Amós que não iria passar. Mas isso não acontece porque o nosso Deus ele é misericordioso, né? Ele é amoroso, ele volta e ele olha para esse povo, sim. Mas, meus amados irmãos, quando Amós foi levantado para pregar a palavra de Deus, para anunciar aquele povo. E agora, depois que o Senhor mostra a Amós o que iria acontecer, o inimigo se levanta. Todas as vezes que o Senhor tem algo com você, o inimigo vai se levantar para te tirar da presença do Senhor. Mas a palavra de Deus diz que nós devemos resistir, né? Se submeta a Deus e resiste ao diabo. Isso em tudo, tá? Em tudo. Resiste, não volta atrás, não retroceda concernente às coisas do Senhor. Não deixa ninguém se colocar no meio de você e Deus. Opa, esse assunto aqui é meu e Deus. Com licença, fica de fora, resiste. Ontem eu acordei um pouco, eu levantei, aí fiquei procurando alguma coisa e fiquei andando pela casa. Aí meu esposo disse assim, ué, não vai participar da live hoje, não? Olha aí, entendeu? É resistir. E aí vai virar hábito. Aquilo já vai fazer parte da sua vida. E aqueles que estão em volta vão entender isso. Vão entender isso. Que você tem um compromisso com Deus. E quem tem compromisso com Deus tem que ser respeitado. Tem que ser respeitado. Então, resiste no seu trabalho, resiste na sua escola, resiste na sua faculdade, resiste, mas se submeta a Deus, porque quando nós nos submetemos a Deus, Ele nos dá resistência para vencermos a adversidade. É o que nós estamos fazendo hoje aqui. Todas as manhãs nós recebemos forças pelo sangue do Senhor, pelas orações, para podermos estar enfrentando o nosso dia. E com Amós não foi diferente. O profeta Amazias, ele se levantou contra Amós e foi falar com o rei, olha,
Amazias foi falar com o rei, dizendo, com o rei Jeroboão, Amós ele está fazendo conspiração contra nós, contra você, rei. Ele está sendo contra, está pregando contra. E aí, né, no 11 diz assim, pois assim diz Amós a Jeroboão, morrerá a espada e Israel certamente será levado para fora da sua eira, para o exílio. Amós estava dizendo isso aqui, que Jeroboão ia morrer e Israel iria ser levado para o exílio. Amós não estava falando mentira. Amós estava profetizando o que era verdade, o que Deus mandou ele falar, era o que ele estava falando. Então, Amazias disse a Amós, vai-te, ó vidente, foge para a terra de Judá, e ali come o pão e ali profetiza. Olha aí que ousadia, mandou o vidente sair, né? Mandou o profeta, que eles chamavam naquela época de vidente, sai daqui, nós não queremos ouvir a tua profecia, vai, porque o rei, ele podia mandar matar Amós. E Amazias queria afastá-lo de lá, não com bondade, né? Porque ele não queria que o rei profetizasse ali. Mas Amós, amado, ele mantém ali fiel a Deus, e é o que eu e você temos que fazer. Ainda que o inimigo se levante, nós temos que combater, nós temos que prosseguir. E Amós não teme isso, não. Ele diz assim, em Betel, porém, daqui por diante, não profetizarás mais. 13, tá? Porque é santuário do rei e o templo do reino. Não era santuário de Deus, não. Era santuário do rei e do reino. Não tinha nada a ver com o Senhor. Vai embora daqui. Aqui não tem nada para você. Mas Deus mandou Amós. E quando Deus nos manda falar, nós não temos que nos calar. Nós não temos que nos calar. O Senhor, porém, me tirou. Essa é demais. Amós é dos meus. Olha a resposta que Amós dá para ele. Respondeu Amós a Amazias, eu não era profeta e nem filho de profeta, mas criador de gado e cultivador de figos silvestres. O Senhor, porém, me tirou de após o gado e me disse, vai, profetiza ao meu povo Israel. Ora, pois ouve a palavra do Senhor. Tu dizes, não profetizarás contra Israel e nem falarás contra a descendência de Isaque? Olha aí. Olha a resposta que Amós dá. É como se, vou dar um exemplo aqui, é como se você fosse pregar num lugar e você se preparou todo para pregar. Você foi convidado, mas quando o convite chega é porque o Senhor já falou aquele coração. Mas canta Maria, canta João, canta as criancinhas, canta todo mundo, e a hora avançou. E agora o responsável pela igreja diz assim, olha, você só tem 5 minutos para pregar. Você só tem 5 minutos para pregar. Né? Tem pastores que dizem, tá bom, dá lá só uma mensagem pequena e vai. Mas tem outros não, que se ele entendeu que Deus mandou ele ali para falar com aquele povo, ele vai falar. E é o que Deus está dizendo aqui, Amós está dizendo aqui. Eu não era profeta, eu estava lá no meu canto, cultivando, eu estava lá cuidando dos meus bois, e Deus me chamou, e eu vim. Então, não vou deixar de falar aquilo que o Senhor me mandou falar. Eu vou falar, eu vou abrir a minha boca, eu vou dizer. Eu não vou deixar, não. Quer dizer, Amós, ele não se intimidou. Ele não se intimidou nem com o sacerdote Amazias e nem com o rei. Porque nós devemos obediência ao Rei dos Reis. Se ele te mandou, faça. Ainda que você diga a palavra e foge, mas fale. Fale aquilo que o Senhor te mandou falar. Não tema diante dos reis, não temas diante do grande. Aquilo que o Senhor te manda falar, fale. Elias
falava sempre, Elias era tido como perturbador de Israel para Acabe. Acabe dizia, já vem perturbar aqui, já vem perturbar, mas Elias não deixou de falar aquilo que o Senhor mandou ele falar. Teve lá uma dificuldade, mas Deus cuidou dele, porque Deus levantou ele para falar. E se Deus te levantou, não abandone a sua posição, não abandone aquilo que o Senhor te deu por causa de A, por causa de B, porque quem te chamou garante. Amém? E aí, Amós profetiza contra o Amazias, dizendo que Amazias iria morrer e toda a sua família também iriam morrer. Então, Deus cumpre aquilo que a palavra que sai da boca do profeta, não que o Senhor é mau, mas o Senhor, ele vela sobre a sua palavra para cumprir. O povo seria realmente levado a cativeiro e eles foram levados ao cativeiro, mas o Senhor é um Deus misericordioso. Ele cuida de nós, ele trata de nós, e após 70 anos, aquele povo teve a oportunidade de voltar para sua terra, em partes, foram divididos 3 grupos, e eles voltaram para sua terra. O que o Senhor falou, ele cumpriu, mas o Senhor cumpriu também o juízo dele, né? Eles foram, mas Jesus também foi um profeta que foi rejeitado pelo povo. Assim como Amós foi rejeitado ali, Jesus também foi rejeitado por aqueles que se diziam também sacerdotes, por aqueles que se diziam conhecer a palavra de Deus. Jesus também foi rejeitado, mas Jesus não deu crédito. Jesus pregou e fez o que tinha que ser feito para que eu e você pudéssemos hoje ter a liberdade de estarmos na presença do Senhor. Sofreu a morte de cruz, mas teve um nome que é sobre todo nome. Hoje reina sobre o céu, sobre a terra e até debaixo da terra. Oremos. Pai querido e amado Deus, muito obrigada pela tua palavra, Senhor. Continue falando aos nossos corações, Senhor. Te louvo, te louvamos e te adoramos, porque a tua palavra é rica, ela nos ensina, ela nos aperfeiçoa, ela nos alegra, ela nos revigora, Senhor. Então, eu quero, nesta hora, Pai, te pedir, nos ajuda a termos a nossa visão apurada. Abre os nossos olhos espirituais, abre os nossos ouvidos, Senhor, para que nós não venhamos estar desatentas com aquilo que o Senhor quer e deseja fazer conosco, Pai. Que nossos olhos estejam abertos em toda e qualquer situação, nós estejamos atentos, te ouvindo, e o melhor disso tudo também, Senhor, intercedendo por aqueles que estão em nossa volta. Senhor, nós já temos intercedido, mas aperfeiçoa-nos como intercessoras do Senhor. Nos ajuda, assim como o Senhor ouviu as orações de Amós, que o Senhor venha ouvir as nossas orações, que o Senhor nos dê resistência para que possamos, Senhor, prosseguir adiante e não ficarmos amedrontados diante de pessoas e de situações. Ó Deus, envia o teu Santo Espírito sobre as nossas vidas. Nos dá, Senhor, sim, o teu prumo. Mostra através da tua palavra, através dos teus ensinamentos, aonde estamos errando, aonde estamos pecando. Por isso, Senhor, eu quero te agradecer nesta manhã. Continua conosco, continua no nosso meio e falando conosco. Em o nome de Jesus, amém